Sinto dizer, mas você não estudou errado porque você não tinha disciplina, falta de esforço ou qualquer coisa nesse sentido. Você estudou a vida inteira errado porque o sistema te ensinou errado. O sistema nunca te ensinou um bom método, principalmente baseado no que o seu cérebro funciona. Pensa, você veio lá da educação infantil, do jardim de infância, até a faculdade e posterior, sem saber como o cérebro funciona. E aí você começa a pegar métodos soltos pelas pessoas de eu aprendo assim, eu aprendo assado, eu aprendo desse outro jeito, eu faço isso, eu faço um triplo carpado e você não consegue ter uma metodologia clara e eficaz porque ninguém nunca te ensinou. Eu estava num grupo recentemente e o pessoal estava discutindo sobre como é que eles estudam, como é que eles se desenvolvem ali em termos de estudo, né? E a maioria das pessoas, eu sublinho, eu rabisco o livro, né? Sublinho ali o texto, marco com marca-página iguais a esses, cada um de uma cor. Então, às vezes tem um cara que tem duas, três, quatro, cinco cores. O cara faz ali um verdadeiro carnaval no livro dele. Tudo bem, é teu livro, faz o que você quiser, mas não é assim que funciona. E aí você começa a ver que as pessoas elas não têm uma metodologia muito clara. Por quê? Porque o funcionamento do cérebro não está claro. Mas teve uma metodologia que me chamou a atenção, porque foi o mais próximo do ideal, ou do que a gente considera mais científico para a neurociência do aprendizado. O que essa pessoa falou? Ela falou mais ou menos o seguinte: se é livro, eu rabisco. Então ele vai lá, sublinha, escreve do lado e tal, tal, tal. Ok, isso funciona até um certo ponto. Se é curso ou anotações, eu estudo 3 vezes a mesma aula. Aqui a gente pensa, pô, funciona, o cara tá repetindo material, certo? É, mas não da melhor forma possível. E foi interessante que ele dividiu em 3 etapas. A maneira passiva, só coloco a aula e escuto, ponto. Ou só deixo o professor falar. A segunda maneira, que tinha 2 fases, né, que é a maneira ativa, fase 1 e fase 2. A fase 1 dessa pessoa era basicamente eu ouço aquela aula e vou pausando ela e fazendo anotações. Ok, funciona. Tem um princípio por detrás disso. E a terceira maneira ali, que ele colocou como sendo a fase 2, que seria pegar essas anotações de aula, procurar outras referências e se houver, né, se tiver alguma coisa nesse sentido, as aplicações práticas. E bom, não é que você não possa assistir ou não deva assistir a mesma aula 3 vezes, não possa você fazer anotações, tudo isso é importante. Mas a gente tem que diferenciar o que é uma coisa que de fato consolida o meu aprendizado para uma coisa que só faz eu me sentir produtivo. Porque são duas coisas diferentes. São duas coisas muito relativas. Eu reler o material é importante, mas só isso não basta. Eu analisar ou assistir de novo uma aula também é importante, mas só isso não basta. Fazer um resumo caprichado, a técnica do Feynman e tal, também é importante, mas só isso não basta. Então a gente tem um conjunto de tarefas, conjunto de passos que a gente precisa fazer. E aí quando eu estava vendo esse debate no grupo, eu fui para os meus atendimentos, falei, cara, aquilo ali me inculcou porque eu gosto muito de aprendizado, né? Eu sempre tive dificuldade e inclusive não vou vender aqui para vocês, obviamente, mas em março ali eu vou estar vendendo um curso sobre aprendizado. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, deixa eu escrever um pouquinho, porque eu já estava estudando esse tema, fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. E no Substack, conforme você escreve, ele vai dizendo mais ou menos quanto tempo de leitura tem. Bom, deu uns 20 minutos de leitura o texto que eu tinha feito. Falei, cara, ninguém vai ler 20 minutos. Então peguei e sintetizei o texto em 10 passos simples que qualquer pessoa consegue executar. 10 passos práticos que você consegue transformar o seu processo de aprendizado numa aprendizagem mais eficaz. E essa é a ideia. O primeiro passo é você ter um aquecimento do teu cérebro. Então, uma coisa muito besta, mas que a gente ignora, que é eu tirar uns 5 minutos, 5, 10 minutos e pensar o que eu já sei sobre esse tema. O que esse tema tem para me ensinar? O que eu já entendo sobre ele? Como é que isso se conecta com outras coisas? E aqui eu vou usar um exemplo bem prático, é um livro que eu estou lendo. Eu peguei esse livro, que se chama O MBA da Vida Real. E quando eu comecei a ler ele, quando eu comecei a escolher para ler ele veio junto de um kit, que é de um outro livro que é Paixão por Vencer. São 2 livros que falam sobre questões de empresariado, equipe, rotina do empresário e tal, coisas nesse sentido, né? Mentalidade. E eu pensei, pô, por que eu vou estudar isso? Porque eu tenho uma empresa.
Eu preciso melhorar a minha relação com a minha empresa. Eu preciso entender qual é o melhor momento de contratar alguém, como é que eu delego uma atividade, como é que eu consigo fazer algumas coisas. Então eu comecei a anotar tudo que eu queria aprender com o livro. E mais tudo aquilo que eu já sabia sobre empresariado. Então eu fui comprando outros livros que eu pudesse olhar para eles e falar assim, o que isso aqui me ajuda? Tem um outro livro que eu ainda não comecei a ler, que é este livro aqui, Lifestyle Business Playbook, que é mais ou menos a mesma ideia, é sobre como você ser um bom empresário. Eu peguei o livro, peguei o autor, vi que ele tinha outras leituras e comecei a estudar o que essa pessoa pode me acrescentar. Como é que isso se conecta dentro da área da psicologia, que é minha área, né, minha função basicamente, como é que isso se conecta com as outras coisas que eu já sei. Então eu comecei a aquecer o meu cérebro nesse sentido. É como se eu fosse para a academia e falasse assim, eu vou correr. Então eu faço um aquecimento na bicicleta e depois eu vou para a corrida. Eu faço um alongamento, um treino de flexibilidade para poder fazer a parte da musculação. Então o pré-aquecimento cognitivo é você entender por que aquele estudo é importante. O que eu já sei sobre aquilo? Quais são as dúvidas que eu pretendo responder a partir daquele trabalho ali? Então essas coisas elas são importantes. Elas são importantes. Se você não faz isso, não é que o seu estudo como um todo está comprometido, mas você não entende qual é a importância daquilo. Você vai ser aquela pessoa que vai ficar pegando livro e não vai saber por que você está estudando o livro, por que você está estudando aquele material. Ok? Nosso segundo passo é uma coisa mais ativa, ou seja, eu comecei a ler o livro. A cada capítulo, no meu caso, que é a minha meta, mas você pode colocar uma meta de tempo a cada 10, 15, 20 minutos, 5 minutos, se for o caso, eu vou fazer uma pausa. Então aqui a cada capítulo que eu leio, eu faço uma pausa, reescrevo tudo aquilo que eu aprendi, mas não é o reescrever de deixar o livro aqui do lado e transcrever no papel. Não. Eu leio o capítulo, fecho e da minha memória eu escrevo o que eu acabei de ler, o que eu acabei de aprender no capítulo. Mas por que eu não posso transcrever ou reassistir a aula a partir desse tempo, se eu estiver assistindo uma aula? Porque a memória, ela é um músculo, ela precisa ser treinada. Ela não pode ser simplesmente refeita. Eu tenho que treinar aquilo ali, eu tenho que puxar da memória. E à medida que eu puxo, eu fortaleço aquela conexão, aquela sinapse. Então é assim que você faz. Você leu 10 minutos, você viu uma aula de 10 minutos de aula, 10, 15, 20, 30 minutos, você para um pouco e resgata aquele aprendizado. Junto dele, é o que eu faço aqui no livro, você se faz perguntas, você faz uma síntese daquilo que você leu. E você começa a entender por que isso funciona, como é que isso aqui se conecta com aquelas outras informações que eu tenho. E aí, por exemplo, nesse livro ele tem uma metodologia de 5 slides, que é mais ou menos a ideia de a reunião que você tem com seus funcionários, né, com sua equipe, ela não pode passar de 5 slides. E ele tem uma metodologia bem simples, que é o primeiro slide, pensando em termos de empresa, ele deve ser focado para que você olhe as empresas concorrentes no seu mercado. Ou seja, o que a concorrência como um todo está fazendo, ponto, dentro do cenário que você tem. O segundo slide é o que essa concorrência tem de produtos e serviços. Então você não vai já comparar com o seu, você vai olhar o macro de cenário, o micro do cenário da concorrência. O terceiro slide é o que você tem de produtos e serviços. O quarto slide é o que você tem de preocupações, ou seja, quais são as problemáticas que você tem na sua empresa. E o último slide, quais são as ações pontuais que você vai ter que tomar para melhorar tudo isso. Quando eu peguei isso, eu falei, pô, legal, minha empresa tem isso, comecei a mapear. Só que eu também pensei, cara, eu consigo fazer isso para os meus clientes. Então eu decidi pegar todos os meses, todo fim de mês eu termino o atendimento, por exemplo, terminei agora o mês de janeiro, eu mapeio em 5 slides tudo o que aconteceu na terapia. O que foi o tema de janeiro, ponto, primeiro slide. Quais são as principais problemáticas que aconteceram ali, as mais específicas, então nesse sentido. Então tem o segundo slide. O que eu fiz para ajudar o meu cliente naquele processo. Terceiro slide.
quais são as coisas que eu posso melhorar com relação ao meu serviço e como implementar isso. Pronto, eu separei. Eu fiz uma coisa mais adaptativa e eu tenho que fazer isso para todas as áreas da minha vida. Ponto. Quando o cérebro ele faz esse engajamento para codificar a nossa informação, aquilo que eu estou estudando, o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, ele faz isso de uma maneira mais passiva, que é o modo padrão que nós temos, é um devaneio e tal, é uma memória um pouquinho mais fraca, mas se eu faço de maneira ativa, eu crio perguntas, eu conecto esse conhecimento com outra coisa que eu já tenho e tudo mais, isso é mais ativo, isso demanda mais do meu cérebro. Então eu consigo desenvolver mais. É tipo aquela ideia que a gente tem, principalmente do Feynman, ou daquela falsa pirâmide do aprendizado, porque ela não tem cientificidade nenhuma, de que eu finjo que vou explicar aquilo para alguém. Ah, você tem que fingir que você vai explicar para uma criança de 5, 8 anos, tal, que não conhece nada sobre o assunto. Então eu trago aquilo de uma maneira ativa para o meu processo. E ele funciona. No meu caso, muitas vezes eu crio conteúdo. Então eu pego um trecho que eu gostei, isso eu já fiz aqui com vocês em outros vídeos. Por exemplo, como já notamos, a liderança é fundamental para incentivar o tipo de alinhamento que tire a rotina chata do trabalho. Pô, legal. O que eu crio de conteúdo em cima disso? Como é que isso aqui vira um conteúdo para a internet? Um vídeo, uma postagem? Como é que eu alinho isso aqui como um texto? E eu vou criando conteúdos assim. Então eu estou numa parte mais ativa do processo. E não só relendo aquilo ali. Entende? Então eu coloquei aqui que para mim é o líder que estipula a rotina, né? A cultura da própria empresa. Nossa, mas isso é óbvio, eu sei, mas agora eu tenho uma outra forma de ver isso. Eu não tenho que só tirar da rotina, né? Como eu faço isso? Eu, enquanto líder, eu tenho um processo para isso. Beleza? E aí, novamente, o terceiro passo é transcrever essas anotações. E aqui não é uma frase ou outra, não é transcrever, é transformar tudo isso em algo mais concreto. Então eu reformulo o conceito, eu refaço os exemplos do livro, né? Eu não só pego e repito aquilo ali. Ah, esse é o exemplo que o cara deu lá no livro. Tá, beleza, você lembrou do exemplo, mas como é que você traz isso para a tua realidade? Como é que você pega isso para o teu contexto? Então você cria um diagrama visual, se for o caso. Você cria perguntas para o material de apoio que você vai usar. Você cria conexões, que eu fiz agora com a teoria dos slides. Você vai criando aquilo de maneira ativa, porque eu transformo toda essa informação que o meu cérebro tem que processar em algo mais profundo, assimilado, funcional, adaptado, com autonomia. E aí é uma ideia que demorei para custar entender um pouquinho disso, que é assim, ó, se alguém ler as minhas notas, elas deveriam, essas notas, parecer claramente escritas por mim, ou é só mais um repeteco? Então, quando eu pego um livro e tem as minhas marcações no livro, essas marcações a pessoa consegue entender. E aí, por exemplo, eu tenho uma síntese que eu fiz aqui de um lado que é: trabalho deve ser leve e divertido. Aí mais embaixo, como tornar o ambiente leve e agradável. Ele tem todo um passo a passo. E aqui embaixo tem o processo de fazer isso, na minha forma de ver também. Então eu vou transformando essas anotações em algo mais interessante, algo mais específico. Não é só um resumo daquilo ali, é o que funciona para mim. Eu não estou seguindo o passo a passo que ele me deu. Eu estou fazendo de uma maneira adaptada para a minha realidade. O quarto passo que nós temos é eu fechar tudo isso aqui e lembrar. Normalmente eu faço isso com um capítulo. Ao fim do capítulo, não é simplesmente sentar e escrever um resumo. É depois eu poder conectar este resumo com algo a mais. Então, depois que eu termino uma sessão de estudo, isso eu falo para todos os meus clientes, eu fecho o livro, eu fecho a aula, pego um papel. Rafael, não quero digitar. Tudo bem. Você pode continuar menos. O papel ele é mais. Por que o papel é mais do que o digitado? Porque o manuscrito, a escrita manual, ela ativa mais áreas do cérebro. Ela faz com que você tenha mais conexões. Então, no que eu fecho o livro e começo a escrever num papel separado, tudo que eu aprendi, tudo, eu fecho todas as anotações, marcação, tudo, estou zerado, uma folha em branco, e eu pego uma folha
em branco e escrevo tudo que eu conseguir lembrar sem revisar. Não é, esqueci, deixa eu pegar e falar. Não, é sem revisar. Eu estou recuperando essa memória perdida. Vai ser desconfortável, vai ser ruim. E é o que eu falo para os meus clientes. Você quer estudar certo? É um processo chato pra caramba. Você quer estudar errado? Tá com um monte de diversão, tá com a música, tá com não sei o que, não vai dar certo. Você vai estudar errado. Mas você quer estudar certo? Vai ser chato. O estudo, ele é chato. Ele é chato. O processo de aprendizado é chato. Não tem como não ser. Porque ele é mecânico. Ele não é dopaminérgico, não é um monte de estímulo, é o ovinho falando lá como é que você pega a salmonela. Não. Ele é chato. É você entender todo o processo. Não é você botar no GPT o livro e falar, nossa, eu li o resumo do GPT, do Cláudio, não importa a IA que você está usando. Não é assim que funciona o estudo. Então, ele é desconfortável. É sinal de que o seu cérebro está trabalhando. Ponto. O exemplo que eu dou pro pessoal é a mesma coisa que eu falei aqui com vocês. Pô, eu vou fazer um aquecimento, eu vou pra bicicleta, porque a bicicleta ela não me demanda muito. Ela é chata, ela é monótona. Só que onde me demanda mais esforço? Na esteira, na corrida. Ali eu tô sentindo que eu tenho um treino real. Na bicicleta, não. Então no estudo é a mesma coisa. Eu vou revisar, é esteira, é uma coisa com mais esforço, com mais densidade. Não é uma bicicletinha. Então entenda que a recuperação ativa, ela passa por este processo. Onde eu fecho tudo que eu estudei agora e faço o meu resumo. E aí eu vou repetindo isso ao longo do processo, que é o que a gente chama de revisão espaçada. Rafael, quanto tempo eu tenho que fazer isso? 10 a 20 minutos para cada sessão de estudo. Ponto. Sem exceção. Então, voltando ao meu exemplo prático, terminei o capítulo, fecho, pego uma folha em branco. O que eu lembro aqui? Não precisa encher a folha, não é isso. Claro, vai de acordo com quanto você lembrar. Enchi a folha. Rafael, acabou meu tempo, 20 minutos, lembrei de tudo que eu tinha que lembrar aqui. E agora? Agora você pode pegar as suas anotações, abri-las de novo e colocar lá. Colocar ali. Complementar. Pronto, você tem o seu primeiro resumo bem feito. Você comparou, esse é o nosso quinto passo, tá? Você comparou e identificou as suas lacunas. Sem punição, sem nada. E aí entra os nossos marcadores. Aqui eu uso só 2. Você pode usar 3, não tem problema. Tem gente que acha o ideal, tal. Eu gosto de 2. Porque senão 3 começa a ficar, e eu sou daltônico, começa a ficar muito ruim para mim. Então tem 2 marcações muito diferentes que são funcionais para o livro. Aqui eu peguei uns exemplos mais comuns, tá? Então você tem ali marcações verde nas suas anotações, que é aquilo que você acertou, efetivamente, aquilo que você conseguiu lembrar bem. Marcações em amarelos, aquilo que você precisa de mais atenção. E o vermelho, que você errou completamente. Isso nas suas anotações, ok? Não é no livro. No livro, você pode fazer a mesma coisa. Vermelho é aquilo que é extremamente importante. Então é o que eu faço com vermelho barra rosa, porque normalmente eu sou daltônico, eu não sei se isso aqui é um rosa ou vermelho. Para mim, isso é um rosa. Tá? Então, é o teu critério. O amarelo eu geralmente uso para marcação de autores, livros e ponderações assim específicas. Não é o caso aqui porque eu não uso uma terceira cor, mas se eu fosse usar uma terceira cor, que eu recomendo, você coloca ali, sei lá, um verde, um azul, um roxo, alguma outra cor assim destacando, que seja passo a passo. Então, vamos pensar assim, tá? Um verde, passo a passo, uma metodologia, 5 slides. O amarelo, quando o autor cita novos autores, cita livros, ele cita um conceito que você não entendeu e você acha esse conceito relevante. E vermelho, quando é algo extremamente importante que você não pode esquecer. Não pode. Ok? Quando você vai para as suas anotações e pensa que, caramba, eu errei muita coisa aqui, aquela coisa que a gente falou, né? O vermelho é o que você errou ali, na anotação, não precisa se sentir mal. Você adapta, você está ali para aprender, é isso mesmo. Você vai se sentir burro, porque você está burro.
Você precisa ficar inteligente. Então, quando você começa a desenvolver essa consciência, não só das marcações no livro, mas das próprias marcações nas anotações, entendendo essas lacunas que ficaram sobrando, que ficaram ali em aberto, e que você vai preenchendo com mais coisas, cara, esse é o processo mesmo. É você olhar e falar assim, pô, isso aqui fez sentido. É isso aqui que está funcionando. Você tem mais consciência do teu processo. Porque agora você sabe, de fato, alguma coisa contra aquilo que parece só familiar. Então eu tenho uma marcação aqui que é sobre como fazer uma empresa crescer. E essa marcação ela está, por enquanto, porque normalmente é a primeira vez que eu estou lendo o livro, está só com a lapiseira, o lápis. Depois eu vou vir aqui e vou fazer as marcações, vou reler as minhas marcações e vou fazer a marcação de cores. E pronto. Terminou a marcação de cores, eu vou lá e faço o fichamento no livro, na contracapa e capa do livro ali, que eu preciso fazer. Acabou. Eu vou colocando as paginazinhas, tal, tudo isso. Então, existe uma forma de você rabiscar o seu livro. Rafael, beleza. E depois, o nosso sexto passo é a revisão. Não adianta eu estudar tudo junto. Não adianta eu estudar tudo imediato. Então, quando eu pego um livro, eu termino de ler o primeiro capítulo, eu faço o meu resumo, eu guardo este resumo. Eu guardo. Ah, vou ler o segundo. E não é uma leitura imediata, por exemplo, eu vou ler hoje um capítulo, amanhã outro. Eu volto para o primeiro capítulo e leio só o resumo. Eu espacei um pouco. Pronto. Vou para o segundo capítulo. Beleza? Agora, eu vou para o terceiro. Eu volto nas minhas leituras de resumo do primeiro e segundo capítulo. Eu vou espaçando um pouquinho aquilo ali. Eu posso fazer de uma forma que é a revisão seriada quando é para concurso, provas e coisas do tipo, que é o dia 1 é o estudo inicial com anotações que você fez ali. Ok. Daqui a 2, 3 dias, você tem as aplicações sem reler. Você então vai sentar, pegar um papel e reescrever do zero. O que você lembra daquilo que você fez lá atrás. Então, sei lá, vou pro quinto capítulo, eu posso pegar um momento aqui e escrever tudo que eu lembro do capítulo 1, 2, 3, 4. Para poder chegar no quinto. Daqui a 5 dias, né, no quinto dia, eu faço uma recuperação mais ativa. Que é isso que eu acabei de colocar de... Então eu termino, pô, li lá o quinto capítulo, tô indo pro sétimo e tal, já li o sexto também. Cara, antes de sentar, deixa eu lembrar tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi. Lá no quinto dia. Lá no nono dia, passei 4. É a segunda recuperação que eu faço. Já com a revisão das lacunas. Então, escrevo tudo que eu lembro. Beleza? Lembrei disso aqui. Pode estar faltando alguma coisa. Eu volto no material que eu tenho, seja o livro ou as minhas próprias anotações. Eu volto naquele material. E aí, no final do mês, dia 15, 22, 25, 30, fica a teu critério. Você pode fazer mais revisões, eu gosto de fazer mais revisões. Lá no final você vai fazer um teste maior de o que você de fato lembra. Porque lembre-se disso, o cérebro ele consolida melhor com os intervalos. Cada vez que você tenta recuperar da sua memória, você fortalece esse processo. Então, no que eu li aqui o primeiro capítulo, se eu não revisá-lo, eu vou esquecer. Eu vou esquecer essa informação. Então, eu fortaleço a minha memória com mais revisões. Só que não é revisão de reler o que está aqui. É entender o conceito. É entender. Trazer ele para a atualidade, para o meu convívio. Não adianta eu ler 10 vezes a mesma coisa. Assistir a mesma aula 10 vezes. Não. É você forçar a memória para aquele processo de aprendizado. O estudo, ele normalmente não é prazeroso. Estudar tudo no mesmo dia parece mais produtivo apenas. Porque já resolvi, fechei a matéria. Mas não produz a memória que você precisa. Você decorou. Ok, decorar é o que te fez chegar até aqui. Aprender é o que te leva adiante. Parece até frase do GPT, mas é a realidade. Decorar te traz até um ponto, que é o ponto que a gente chegou na nossa vida. A gente passou do ensino médio, ensino fundamental,
às vezes faculdade. Ah, decorei. Ok. Você entendeu? Não. Você sabe explicar? Não. Você lembra o que você... Não. Se você não revisar aquilo, se você não espaçar aquela informação, não adianta nada. Porque é esse espaçamento e revisão, espaçado, obviamente, que fortalece a tua memória. Ok? O sétimo passo é criar perguntas sobre o que você está estudando, criar conexões dos conceitos. Então, durante as suas anotações, né, a sua leitura, assistir a aula, crie perguntas. Não é só tipo, pausei a aula aqui, estou me perguntando. Não, escreve a pergunta. Por que isso funciona dessa forma? Qual seria o oposto disso? Como é que eu usaria isso numa situação diferente? Mesma coisa do exemplo do slide que eu falei. Cara, como é que eu uso isso aqui com o cliente? Pô, assim, essa, tal. Como é que eu olho isso aqui para o meu mercado? Qual é a diferença entre olhar o primeiro slide, olhar o mercado como um todo e olhar os produtos? Eu começo a conceitualizar diferente. Se mudasse a condição, por exemplo. E aí, tem um outro livro que eu estava lendo, que ele fala sobre a oferta de um slide. Ainda não terminei de ler. Geralmente eu leio 2 a 3 livros ali ao mesmo tempo e revezando entre eles, tentando conectar. E eu pensei, se eu faço 5 slides, ok, funciona. Tá. E como é que seria eu transformar isso em um slide? Aí eu já comecei a pensar aqui no diagrama do slide. É uma transferência. Se mudasse as condições, o que aconteceria? Então, quando você gera essas perguntas, quando você está ali pensando nas coisas de maneira diferente, de maneira mais ativa, você vai criando esse banco de testes, banco de informações, de dados, de uma maneira mais personalizada. E muitas vezes, se a gente pensar numa prova, né, num concurso e tal, são perguntas que podem aparecer na prova. Rafael, mas não consigo pensar em nada. Usa o GPT, usa a IA. É ruim, mas é o que você tem. Beleza, vai. Força você a trabalhar um pouco. Normalmente, 10 minutos pensando em perguntas. Pô, não conseguiu sair muito. Saiu 3 perguntas. Ótimo. Ótimo. Você responda a elas. Quer pensar mais? Vá a mais. Não tem problema. Usa ali a ferramenta. Ela é um apoio. Releia o material. Mas vá fazendo isso mais vezes. Vá sendo mais ativo no seu próprio estudo. E aí, entra o que eu falei. Nosso 8º passo, que é misturar tópicos. Quando você começa a estudar 3, vou pegar aqui um exemplo bem prático. 2 a 3 livros, ou 2 a 3 tópicos diferentes, relacionados, tá? Relacionados. Não é, isso aqui não tem nada a ver com isso. Não, relacionados. Você consegue conectá-los melhor. Não é revisar os tópicos de maneira separada. É pegar esse livro junto com outro livro, junto com outro material e o que isso aqui conecta. Não é pensando num termo de estudo, né, por exemplo, de concurso, que é uma coisa que aparece muito na clínica, não é eu pegar 20 problemas de matemática, depois 20 problemas de física, 20 problemas de química. Não. É você fazer um ABC, ACB, BCA. E aí você vai variando. É o que acontece na prova. É por isso que tanta gente se ferra, porque ela não cria conexões entre os temas ali. Não há uma correlação dos temas. E se a gente pegar, né, para quem é autodidata, o empresário, essas coisas nesse sentido, não sei, não é uma pessoa que está estudando para um concurso, o que acontece? A vida real, ela não vem organizadinha, né? Esse problema, esse problema. Não. É que nem acontece na clínica. O cliente vai me trazendo demandas e ali nos primeiros 10 a 15 minutos, dependendo, no máximo 20 geralmente, ela vai trazendo o que aconteceu na semana dela. E eu vou só anotando. Tem isso aqui. Aí nós temos ali, teoricamente, 3 grandes tópicos na terapia, né? Naquela sessão. Eu paro, olho aqueles tópicos e o que isso aqui conecta com o anterior? Ou os anteriores. Então eu começo a conectar as informações, uma com a outra. Porque na vida real é isso que acontece. Problemas não têm etiqueta, problemas não vêm organizados. É você que está montando. Na terapia a gente usa a ideia do novelo, né? Você que está organizando a linha. Nos estudos é a mesma coisa.
Então eu começo a conectar, essa aula aqui faz sentido com essa outra lá do módulo anterior. Que legal, junta. Pô, esse conceito, caramba, ele faz sentido com esse outro. Que nem eu falei, cara, a ideia dos 5 slides me chamou a atenção. Pô, legal. Pô, mas isso aqui parece com aquela outra do 1 slide. Como é que eu aplico? Como é que eu transformo? Como é que elas se correlacionam? É difícil fazer isso. Mas é isso que permite você aprender mais. Ignora a sensação do desconforto. Vai. Desenvolve. Produza. Porque é isso que vai fazer você evoluir. Até aqui, você já viu 8 passos, né, nesse método de modo geral. Então você já viu que você precisa basicamente ativar teu cérebro. Então se perguntar por que aquele estudo é importante, por que aquele material é bom, por que você vai estudar aquilo, por que aquilo tem a ver com o teu trabalho, o que você espera responder com aquelas informações, o que você espera do livro, do material. Então você aquece, você engaja inicialmente naquilo ali. Depois você começa a ter um estudo mais ativo. A cada sessão de estudo, vamos pensar aqui 15 minutos de estudo, 15 a 20, você pausa e escreve sobre aquilo que você estudou. Não é transcrever, não é ler e escrever, é leu, fecha o material e escreve em cima. O que eu aprendi, o que eu lembro, e vai. Depois você preenche a lacuna. Transforme essas anotações em algo mais pontual, algo que seja sustentável para você, que faça sentido com a tua realidade, com os teus conhecimentos. Então você vai refazendo. Esse conceito se parece com tal coisa, isso aqui se aplica de tal forma, isso aqui funciona assim, e aí você vai direcionando. Depois, terminou a sessão de estudo, efetivamente, né? Então vamos pensar aqui, vou ler durante 1 hora. A cada 15 minutos eu paro e escrevo um pouquinho o que eu entendi. Beleza. Fecho tudo, guardo tudo. Terminou aquela 1 hora de estudo, guardo tudo. Pega uma folha em branco. O que eu lembro? Escreve. Força a memória mais uma vez. Ponto. Isso é fundamental. Lembre-se das coisas. Faça minhas marcações. Cores diferentes para informações diferentes. Você pode pela intensidade da cor, quanto mais avermelhado ou mais escuro, né, nesse sentido, mais importante, quanto mais claro, menos importante. Então são cores diferentes que você tem a sua legenda, não existe uma legenda universal, tá? Vermelho é para conceito. Não, pode ser para um, o amarelo pode ser para outro. É você que escolhe, é o que funciona para você. Normalmente eu tenho só 2, porque eu sou daltônico, 3 cores me daria gastura, além das minhas próprias anotações. Eu tenho uma metodologia que é, eu leio primeiro, já vou marcando algumas coisas, sublinhando. O sublinhar ele é muito passivo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Sublinho, depois escrevo na lateral o que eu entendi daquilo ali, e depois eu volto e vou reponderando, vamos pensar assim, o que eu estou lendo, né? Então eu volto no primeiro capítulo, tem as marcações com as cores diferentes, e vou anotando aquilo ali que faz sentido para mim. No meu caso, 2 cores, né? Vermelho, conceitos importantes. Aqui eu incluo aquela ideia do passo a passo que eu dei para vocês, que eu colocaria num verde, se fosse o caso. E amarelo para pessoas, artigos, referências de modo geral, que eu preciso guardar ali, que eu considero importante. Eu espaço o meu material estudado. Então eu tenho um espaçamento de dia. Primeiro dia tem um estudo normal, daqui a 2 dias tem outro, daqui a mais 2 dias tem outro, daqui a 5, 4 dias tem outro, daqui a 10, 9 dias tem outro, daqui a 20, 30 dias tem outro. Eu vou espaçando o momento de reler, não reler de fazer uma releitura, né? De reestudar, revisar aquilo ali, reescrever aquilo ali. Então eu vou espaçando para fortalecer aquela memória que eu tenho, né? O aprendizado. Beleza, li ali um pouco, o que eu tenho que fazer, quais são os conceitos, o que eu aprendi, qual é a aplicação, como é que isso aqui se conecta. Então eu tenho perguntas de conceito, perguntas de aplicação, perguntas de conexão, perguntas de transferência, como é que eu uso isso dentro deste outro cenário, dentro dessa outra condição. Não é só, esse livro casa com aquele outro. Não, eu busco mais informações, eu busco mais coisas conectadas possíveis. Ok? E aí vou misturando alguns tópicos. Quando eu vou fazer essa intercalação do aprendizado, se é uma prova eu misturo questões, se é uma coisa mais autodidata, né, do seu estudo ali pelo teu prazer de estudar, você vai misturando os próprios conceitos dentro da sua escrita. É como se fosse uma dissertação que você está fazendo para você mesmo, ok?
E aí entra uma técnica que eu gosto muito, que é o método Feynman, que é basicamente pegar um conceito complexo e tentar ensinar ele para alguém que não entende. E, geralmente a gente sugere uma criança de 10 anos. Então transforma aquela coisa complexa, difícil, em algo mais leve, mais simples. Se eu não conseguir simplificar, quer dizer que eu não entendi? Em partes, mas é um processo. É um processo. É que nem associar temas. Esse tema se associa, caramba, isso aqui é parecido com esse outro. Essa associação é um treino. A simplificação de um conceito, ele me força a identificar a essência do conceito. E a partir dali, dessa essência, eu crio novas analogias. Tudo isso parece bobagem, mas demanda uma profundidade do conhecimento muito boa. Então, o que eu faço? Eu, Rafael, faço. Eu gravava antigamente áudios no WhatsApp, eu pegava o celular, então, funciona assim, assim, assado, tal. Gravava aquilo ali e explicava. Ponto. Hoje, eu e milhares de outros influenciadores fazemos vídeos, criamos conteúdos. É o que eu falo com relação ao meu Instagram. Meu Instagram é um repositório de conteúdo. Tudo que eu estou estudando, eu vou lá e crio lá dentro. Tudo que eu li, eu vou lá e recrio lá dentro. YouTube, a mesma coisa. Este vídeo que vocês estão vendo, o roteiro que está ali no Substack, com o passo a passo todo bonitinho, nada mais é do que a síntese de um texto maior. É a simplificação, inclusive retirando todo o jargão técnico e científico, aquela coisa mais neurológica, é a simplificação de um texto mais complexo. Ponto. Todo artigo meu, todo vídeo meu é uma simplificação. Então é o próprio método Feynman reduzido. Isso aqui é a prática que eu tenho. E aí, por último, mais importante na minha visão é como você se sentiu fazendo tudo isso. Porque olha só, se você não estiver bem fazendo tudo isso, se você não estiver tranquilo emocionalmente, você não vai conseguir evoluir. Porque se eu estou estudando e eu não sinto que eu estou aprendendo alguma coisa efetivamente, e aí eu preciso ser muito honesto comigo mesmo, não é no sentido, eu sou burro. Não, cara, não é isso. Não é se você é burro ou inteligente, é você está aprendendo. Após aquela leitura, após executar tudo isso, você sente que teve alguma evolução? Pô, Rafael, sinto. Então, ótimo. É essa evolução que a gente quer. É esse sentimento de evolução, de crescimento. Por quê? Porque é esse sentimento que reforça o teu aprendizado. Não é a tua motivação para estudar. Ela é importante. Não é um método de estudo, que também é importante. Mas também entra o reforço que eu tenho. Porque se eu sinto que eu estou estudando e não estou aprendendo nada, eu não reforço o comportamento do estudar. Então, todas essas três etapas, ter um motivo para estudar, no meu caso, eu estudo para poder atender bem os meus clientes e fazer mais dinheiro. Por que você quer mais dinheiro? Para dar melhor condições à minha família. Ponto. Eu só estudo por causa disso. Essa é a minha motivação. Eu tenho uma metodologia de estudo. Ponto. Essa metodologia ela se torna eficaz porque eu sinto que de fato eu tenho progresso. Está associado, está atrelado ao reforçador. E aí, por isso que eu falei que essa é uma das partes mais importantes, eu começo a buscar os padrões. Eu estou confiante, mas eu começo a ver que eu não aprendi, não entendi muito bem. Então eu só estou tendo uma ilusão de competência. Eu não estou de fato competente. Preciso melhorar. Preciso estudar mais, me aprofundar mais. Se eu não conseguir sentar e explicar muito bem, criar um bom conteúdo que as pessoas entendam, eu preciso melhorar mais. Ponto. Segundo aspecto. Estou inseguro, mas acertei. Então você sabe mais do que pensa. Trabalhe um pouquinho o teu emocional. Veja mais as suas evoluções. Gratifique-se melhor dentro do processo. Reconheça o teu processo. Ok? Eu estou tendo erro consistente num tópico. Priorize a revisão sobre esse tópico. Quando eu vou fazendo isso, que a gente chama de calibração cognitiva,
eu estou direcionando o meu tempo. E mais do que isso, eu estou ampliando e especificando, ampliando no sentido de estou aumentando o meu foco sobre uma área específica. Então, estou ampliando de maneira específica o meu foco. Novamente, não é confortável, gente. Não é prazeroso o tempo inteiro. Não vai ser. E é assim que funciona. É assim que funciona. É isso que você desenvolve. Quando você vai implementando isso, o que vai acontecer para vocês terem uma noção de começar a fechar o vídeo de hoje? A primeira semana, ela é mais desconfortável fazendo tudo isso. A segunda, você começa a notar que consegue recuperar as informações com mais facilidade. Então, o desconforto ele diminui. Ele é mais fácil. A primeira é uma exposição. A segunda é o fortalecimento. A terceira, você realmente está entendendo o que você está fazendo. Não é só tipo, tô memorizando, tô decorando. Não, eu entendo, eu consigo sentar aqui e explicar. Eu só consegui explicar a teoria dos 5 slides porque eu já fiz isso outras vezes nas minhas revisões. Daqui a um mês, 2, 3, cara, eu vou ter muito mais facilidade de fazer isso. De explicar isso para alguém, de aplicar isso na vida de alguém. E é assim que funciona um bom método de estudo. É assim que funciona uma boa metodologia. Você não vai se sentir produtivo, porque sentir-se produtivo é diferente de ser produtivo. O conforto durante o estudo, tá tudo bem, tô muito familiarizado, tá tudo normal, ele é um sinal de alerta. Porque se você está estudando só aquilo que você já sabe, você não está aprendendo coisa nova. O meu cérebro ele tem que estar trabalhando. O aprendizado real ele vem do esforço, de recuperar, de reconectar. Não é só de familiaridade. Não. É de caramba, isso aqui deu estalo, deu insight, explodiu minha cabeça. É assim que funciona, gente. Quando eu sento, é o que eu brinco com os meus clientes, eu sento para estudar sobre, sei lá, ansiedade. Se eu estou lendo um livro e ele está sendo muito, muito, muito igual os anteriores, cara, vai ser difícil eu aprender alguma coisa nova ali. Então eu pego outro livro, ainda sobre o mesmo tópico. Eu pego outra visão, ainda sobre o mesmo tópico. Mas eu preciso conectar coisas diferentes. Né? Coisas parecidas, mas diferentes. E eu consigo falar, isso aqui fez sentido aqui, aqui, assim, dessa forma. Beleza. E você vai esquecer as coisas. Tá? Você vai esquecer informação. É normal esquecer. Você vai ter que revisar mais vezes. Você vai ter que relembrar mais vezes. Até você chegar na sua essência ali do conhecimento que você está adquirindo. Cada vez que você recupera algo que começou a esquecer, você fortalece aquela memória. Tá? E, só pra gente fechar aqui, não tem hack, não tem truque, não tem mágica, não tem nada. Qualquer esforço, qualquer método que te fale, esse método é mais eficiente, tem menos esforço, liga o teu alerta vermelho porque você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Eu já fui enganado. Faça a leitura dinâmica, é uma porcaria. Não serve para nada. Leia mais palavras por segundo, não serve para nada, porque eu não quero ler mais rápido. Eu quero ler com qualidade. Eu quero poder sentar e lembrar bem. O esforço é o que faz você sentir que está valendo a pena. Ok? Estabelece tua rotina de estudo. Tudo isso que eu falei aqui dessa metodologia dá para fazer em 1 hora tranquilo de estudo por dia. E aí você vai aplicando aquilo ali. Mas lembra, o teu cérebro é uma máquina de aprendizado. Ponto. Ele tem que estar desenvolvendo, ele tem que estar fazendo esforço, ele tem que estar desenvolvendo aquilo ali. Se eu ignorar como o cérebro aprende, se eu ignorar as bases químicas, emocionais, mecânicas, eu não vou ter um aprendizado sólido. Então, pega esses 10 passos, experimenta ele durante 1, 2, 3 meses no máximo. Experimenta, mas assim, segue a risca. Segue a risca. Monitore de maneira objetiva o teu resultado, ok? Então, o que eu tenho no começo, o que eu tive no final? Um período de um mês, beleza. Vamos pegar aqui até o dia 15 de março, começando hoje, 12 de fevereiro até 15 de março.
testa o método durante um mês, todo dia, fazendo exatamente o método. Daqui a um mês, que é justamente em março que eu vou lançar o produto de aprendizado, volta aqui e me fala se funcionou ou não. Volta aqui e me fala se você teve o aprendizado eficiente ou não. Seja honesto com você. Seja verdadeiro com a tua metodologia. Porque o aprendizado, ele não é passivo. Ele é sempre ativo. Aprendizado passivo não é aprendizado. É só assimilação barata de conteúdo.